Ao longo desses anos, eu tenho recebido muitas pacientes com necrose de areola e eu tenho percebido 3 tipos de cirurgia que são as que mais incidem nessa adversidade, né? Então, a primeira é a que a gente já sabe, todo mundo sabe, que é quando a paciente tem areola muito baixa, uma mama muito grande, que você tem que subir mais que 10 centímetros. Isso tá em livro, né? Todo mundo já sabe. A segunda é cirurgia secundária, né? A gente tem recebido cada dia mais cirurgias secundárias de pacientes que acabaram fazendo na década de 80, 90 a cirurgia redutora e que agora, depois de engravidarem e tudo mais, resolveram que querem fazer outra cirurgia e optam por um cirurgião diferente. Às vezes nem sempre a gente sabe a técnica. Então, isso a gente já sabe de livros e tudo mais que pode acontecer. E eu também tenho recebido muitos casos de pacientes que fazem aquela cirurgia que remove uma parte do tecido da mama e substitui por um implante com o intuito de manter um colo mais a longo prazo, né? Então, uma cirurgia que reduz e aumenta no mesmo procedimento cirúrgico. E essa cirurgia eu acho a mais traumática quando acontece a necrose de areola na sequência. Por quê? Porque normalmente são pacientes muito jovens, com mamas glandulares, e que não estavam preparadas para isso, porque o cirurgião que fala às vezes para elas fazerem essa cirurgia, muitas vezes elas falam, não sei se eu ponho prótese, aí o cirurgião fala, põe, vai ficar mais bonito e tal, e elas são super novas, e eles às vezes não comentam da necrose antes da cirurgia, e quando ela acontece, aquele susto, né, e aí quando acontece, geralmente a paciente já tá numa fase avançada da necrose, já não consegue resolver, ou então não tinha mesmo o que fazer, e aí passa por aquela situação traumática. Eu já atendi até paciente de 16 anos passando por esse processo, que é um processo assim que estressa a família, estressa a paciente, estressa a mãe, e é muito ruim, né? Então assim, eu acho que a gente tem que se preparar para passar por uma situação como essa, né? Porque se você fala para o paciente, olha, eu já ia fazer uma pigmentação em você para fazer algumas pequenos ajustes, se a sua areola não ficar 100% redonda, a gente ajeita, ou então, eu faço isso com as minhas pacientes que eu opero, né? Quando elas têm aquela cicatriz linear em volta da areola, eu sempre falo que a hora que elas estiverem com 1 ano e meio, a gente vai pigmentar e vai disfarçar o máximo possível aquela cicatriz, né? Quando você tem o treinamento em pigmentação de areola, é melhor ainda, porque daí você pode usar a cor da areola para disfarçar e essa cicatriz vai ficar muito inaparente, ou até dificilmente vai conseguir identificar em alguns casos. Só que quando você não faz esse treinamento, faz de camuflagem de cicatriz, também daí você traria a cor da pele, disfarça um pouco menos, mas disfarça também. Se você tem isso no seu arsenal, né, se você tem isso como uma prática comum dentro da sua clínica, quer dizer, você normalmente já oferece a pigmentação como um acabamento da sua cirurgia, então você vai ficar tranquilo, um pouco mais tranquilo, quando acontecer uma situação como essa, né, de uma necrose parcial ou eventualmente de uma necrose total de areola, porque você vai falar, olha, lembra que eu tinha te falado que a gente ia pigmentar a sua cicatriz daqui a 1 ano? Então, a gente vai pigmentar a sua areola, porque eu sou especialista em pigmentação de areola, então você pode ficar tranquilo. Isso é algo que tranquiliza as pacientes, né? Pacientes que estão passando por esse processo, que sabem que o médico dela já sabiam antes da cirurgia, que o médico dela tinha, né, essa possibilidade, elas ficam bem mais tranquilas. Não, eu tô passando por um processo, mas o meu médico mesmo vai resolver isso tudo, né? Então, eu acho que a gente tem que considerar, porque cada dia mais esse tipo de cirurgia chega para nós. Não tanto aquelas mamoplastias gigantes de pacientes com mamas que tiram 3 quilos, mas muito essa cirurgia que tira uma parte do tecido da mama e coloca um implante para substituir aquele volume, né? Que é uma cirurgia que eu tô vendo que tá meio na moda, a gente ouve, Instagram e tudo mais, isso cada dia mais acontece e invariavelmente pode acontecer, eventualmente, um caso não correr conforme programado. Então assim, eu me sinto tranquila de indicar esse tipo de cirurgia, porque eu sei que se acontecer alguma consequência, sou eu mesma que vou conseguir resolver, não sai ali do âmbito da clínica, a paciente fica um pouco mais em paz. Então eu acho que fazer o treinamento e ter isso,
né? Ou você, ou uma pessoa da sua confiança, da sua equipe, um auxiliar, ou então até alguém que seja da sua confiança e que você vai estar ali responsável junto, é uma ótima alternativa, é uma coisa que vale a pena.